Boa noite a todos. Eu me chamo Fabiano Bruzon, sou estudante de MBA aqui no MIT. Bem-vindos ao painel de infraestrutura da Brasil Conference. Nesse painel, vamos explorar o tema Infraestrutura de saneamento básico como fator da redução de desigualdade no Brasil. Contaremos com a presença de Fábio Abraão, diretor de infraestrutura, concessões e parceria público-privada do BNDES. Carla Barroso, que é diplomata de carreira no Serviço de Relações Exteriores do Brasil há 26 anos, atualmente detém o título de ministra de segunda classe, é chefe do Escritório Internacional do Ministério do Desenvolvimento Regional. Gilson Rodrigues, que é presidente do G10 Favelas, empreendedor social, consultor e líder comunitário. Como moderador de nosso painel, temos o senhor Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Eu gostaria de desejar a todos um ótimo painel e passar a palavra ao meu colega Edson. Bom, gente, queria agradecer a todos que estão nos vendo, agradecer à organização do Brasil Conference, agradecer ao Fabian e a todos pelo convite ao Instituto Trata Brasil para moderar esse painel tão importante. Estamos nessa semana no Brasil Conference, estamos falando de várias questões, várias potencialidades do Brasil, mas também várias carências, e entre elas a carência de saneamento básico. Talvez seja a infraestrutura mais atrasada que nós temos no Brasil. Nós temos ainda 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável e 100 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto. Então, com certeza, é uma das maiores carências, e nós estamos aqui com um grupo seleto de debatedores que vão falar desde o micro, do universo dessas áreas vulneráveis, onde o saneamento certamente trará uma grande mudança na qualidade de vida das pessoas, que é o Gilson, mas também o Fábio, do BNDES, o banco que está cuidando da maior parte das modelagens para esse novo momento que o saneamento passa a ter a partir do novo marco legal do saneamento, e a Carla Barroso com uma visão importante, uma visão nacional e internacional também, que vai nos apresentar um pouco a sua visão. Então, eu queria aqui agradecer a todos eles e aproveitar e passar já a primeira pergunta para o Gilson. Bom, Gilson, você na G10 tem feito um trabalho fenomenal, a gente estava aqui te dando os parabéns antes de começar o painel, então queria te agradecer. Carlos, Fabiano, a gente poder estar junto aqui nesse momento. Antes de começar, eu queria chamar a atenção para um assunto, que é um assunto muito importante que está acontecendo no Brasil e que tem a ver também com a resposta, que se chama novo normal. Esse novo normal significa, neste momento, menos comida no prato. Significa uma fila de milhões de pessoas desempregadas que fazem fila aqui em Paraisópolis, onde eu estou neste momento agora, para pegar uma marmita que chega às 9 horas da manhã e, por vezes, meio-dia, a comida acaba e a fila continua. Isso é um retrato de um Brasil que está passando fome. Eu queria, antes de responder essa pergunta, pedir licença para ler uma cartinha de uma criança chamada Yasmin. Ela fala assim: eu moro em Paraisópolis, na rua Itamotinga, numa casa não muito grande e nem muito pequena, mas sou muito feliz com a minha família. Gilson, tem como você dar uma cesta básica para minha mãe, porque ela está desempregada e tem vergonha de pedir? Então essa é a situação do Brasil, de panelas vazias. E é um retrato de um Brasil que está, neste momento, com muita dificuldade. E que esses problemas todos, inclusive ligados ao saneamento, foram evidenciados durante esse processo todo e que pouco foi feito. Falta política pública. Eu não tenho percebido progresso nesse sentido. Principalmente porque a gente percebe de que este assunto é um assunto mais complexo de lidar no Brasil, porque ele não dá voto. E aí milhares de famílias no Brasil inteiro têm que conviver num ar que fede. Não dá para viver em paz num ar que fede. Nós aqui em Paraisópolis temos 3 mil famílias morando em cima de um córrego, que é o Córrego do Antonico. Avançamos com a canalização de um córrego, mas existem outros tantos milhares de pessoas vivendo em cima de córregos com essa situação, sem acesso ao saneamento básico, sem acesso à água potável, sem acesso à política pública de fato de integração, vivendo de maneira aglomerada, em espaços pequenos e salubres. Então, esse é um Brasil que nós estamos vivendo nesse momento. A realidade é que o pé no chão é que o progresso não está chegando, que falta política pública e que nós vamos olhar. Ao mesmo tempo em que a gente percebe que esses problemas todos foram evidenciados. Não dá para dizer que as pessoas não sabem que no Brasil existem esses milhões de brasileiros, de alguma forma, largados nesse momento à sua própria sorte, vivendo um Brasil de home office. Vivendo um Brasil de home office, outro Brasil da fome, outro Brasil da falta d'água, outro Brasil da falta de saneamento básico e de infraestrutura.
e a gente acha isso um novo normal. Então, temos que mudar essa realidade para criar condições para que o Brasil possa construir infraestrutura para atender a população que mais precisa, e a água deveria ser um bem de todos. Mas a realidade é que está faltando água nas favelas do Brasil, e que as pessoas falam de maneira natural de que nós temos que nos proteger, usar álcool gel, usar máscara, quando não tem água na nossa casa. 8 horas da noite aqui em Paraisópolis, em algumas regiões falta água. Então não dá, as pessoas usam balde para poder se limpar, para poder tomar banho. Essa é uma realidade no Brasil. Então nós precisamos evidenciar cada vez mais, mas mais que evidenciar, criar infraestruturas para que a gente possa sair dessa, para a gente não possa viver essa situação e achar que isso é normal. Então, não estou vendo progresso, a situação está muito crítica, vamos criar políticas públicas e pressionar para que a gente possa realizar ações necessárias para que resolver esse problema. Obrigado, Gilson. Quando a gente fez todo esse movimento pelo novo marco legal do saneamento, a principal bandeira que a gente debatia no parlamento é justamente como não deixar essas áreas de fora do novo marco legal, porque a gente já estava vivendo numa lei de 2007, onde pouco avanço a gente conseguiu justamente nessas áreas. Então, a gente viu um certo progresso nos bairros regulares, mas muito pouco progresso nessas áreas, seja por vários motivos, às vezes problemas fundiários, falta de dinheiro, enfim. Então, aproveito e emendo. Primeiro, eu já queria aqui me desculpar aqui com a Carla, que normalmente a gente começa com as damas, mas aqui por uma questão dela ter esse contexto nacional e internacional, a gente deixou ela para a última pergunta nesse primeiro bate-papo aqui, para ela poder dar a visão macro dela. Então, eu queria aproveitar essa conversa aqui com o Gilson, viu, Fábio? Porque o BNDES tem sido o principal articulador das novas modelagens do saneamento. É o BNDES que está pensando o saneamento no novo marco legal do saneamento, estruturando, analisando a situação de cada estado, de cada município, para propor aos prefeitos e governadores uma saída para esse momento, inclusive que a pandemia deu à luz, que o Gilson falou bem. Então, Fábio, quais têm sido os desafios que o BNDES tem encontrado na formulação dessas modelagens para incluir essas áreas? Como você está no Rio e a gente está prestes aí a ter os leilões da SEDAI, o Rio de Janeiro é um bom espelho da dificuldade, acho que o BNDES teve para incluir todas essas áreas aí. Me conta um pouco desses desafios e como é que vocês têm sentido isso. Obrigado. Boa noite, Edson, boa noite, Gilson, boa noite, Carla. Eu vou começar, na verdade, a gente normalmente lembra do BNDES como operação financeira, né, empréstimos, etc. A gente, há um ano e meio atrás, a gente montou o que a gente chama de banco de serviços. Então, qual que é a função? O banco de serviços ele entra justamente para estruturar esses projetos e torná-los realidade. Então, na realidade, significa ter o projeto bem feito e conseguir trazer investidores para poder implementá-los. Isso é uma função bem diferente do que o banco tem feito historicamente, mas num país como o nosso, até chegar no momento em que o banco possa entrar com a operação típica de fomento através do crédito, antes disso você tem que ter a oportunidade estruturada. No saneamento, o saneamento é um carro-chefe para a gente. Hoje, os nossos projetos, a soma deles, eles impactam uma população por volta de 55 milhões de pessoas e tende a crescer. Então, é um impacto gigantesco. E como é que funciona isso? A gente entra em determinados estados, alguns casos municípios, mas a gente tenta fazer uma solução em escala e ajuda o poder público a justamente identificar o que é preciso ser feito, como precisa ser feito e depois como atrair os recursos. E, por fim, acontece um leilão. Tá? Então, esse é o ciclo completo. A questão do saneamento, né, a gente costuma falar que ela foi posta à prova nas últimas décadas, né, com vários modelos, né, das estatais municipais, estatais estaduais, autarquias, várias cores de governo, e a verdade é que não deu certo. O modelo corrente no Brasil não dá certo. É isso que você falou, Carlos. São 100 milhões de brasileiros sem o tratamento de esgoto. É algo medieval. É o que o Gilson falou.
De um lado você tem o desemprego, do outro você tem os efeitos negativos na saúde, né, da população que, nas últimas décadas, a gente nunca viu a solução de fato ser implementada. Como é que a gente está fazendo? Não existe uma regra de bolso. Então, cada situação é uma situação. A gente pega o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente inclui em todas as metas as áreas urbanizadas e não urbanizadas, tá, do interior. Na capital, como é que a gente faz? A gente coloca ali uma meta, uma obrigatoriedade de investimento mínimo nas favelas. No caso do Rio, é próximo a 2 bilhões de reais. No caso de Alagoas, que foi o primeiro leilão que a gente fez, muito bem sucedido, a gente coloca um atendimento para todos os aglomerados, aí, incluindo os rurais, que tenham pelo menos 3 mil habitantes, ou seja, realmente são aglomerações muito pequenininhas. Então, dependendo da situação, a gente tem uma solução. Dando mais um exemplo, no caso do Rio, a gente está atuando bastante na tarifa social. Hoje, o Estado de Janeiro conta com algo em torno de 0,5% da população com acesso. A gente vai chegar a quase 10 vezes isso. Então, qual que é o fundamento disso tudo, né? Para esse projeto ele ser bem sucedido, a gente encara que ele tem que atender, de um lado, a população carente, a população de classe média, todo. Tem que ter, o serviço ele tem que estar com foco no cliente final, na população. A política pública tem que ser atendida também. E no terceiro, a gente tem que ter uma viabilidade econômica para aquilo ali ficar de pé ao longo do tempo. É claro que isso é muito difícil, mas é possível. Tá? Então, hoje a gente tem projetos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Amapá, no estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, é uma extensão que pega todas as regiões do país, né? Tem outros projetos, eu comentei alguns aqui, e a gente está bastante otimista, tem dado certo. Né? O primeiro leilão foi em Alagoas, ele foi com muito sucesso, e aí eu diria, Gilson, que tem um impacto que hoje em dia ainda é mais importante, que é na geração de emprego. Por quê? A obra de saneamento ela gera emprego na ponta, e é intensivo. No Rio de Janeiro, a gente calculou, sendo conservador, na casa de 45 mil empregos diretos. Isso é mais do que as operações de indústria naval com altos subsídios que criaram lá no pico, lá em 2015. E são empregos que são duradouros, porque você pega um projeto como esse da SEDAI, está falando em 12 anos intensivos em obra. São 12 anos ali, um volume muito grande. Então, de fato, ele inclusive ajuda a passar por esse momento mais crítico de pandemia, o início realmente de ativação econômica muito grande. Então, a gente trata com esse olhar, né? O olhar de atendimento para o consumidor, geração de emprego, atração de investimento e sustentabilidade ao longo do tempo. Legal. Quer dizer, aí a gente teve um espectro aí do Gilson, né, de uma pessoa que convive com isso, que acompanha o dia a dia, que sente na pele se a água está chegando mais ou está chegando menos. Teve essa visão do Fábio, de alguém que está olhando, que tem o desafio de incluir isso, incluir a solução, um novo marco legal, transformar uma lei, que é um papel, em algo concreto, que essa é a dificuldade, como é que você inclui toda essa população dentro de uma política obrigatória a partir de agora. Então, agora, o operador que assume a cidade, ele não vai poder mais, não, essa favela eu não vou pegar, é obrigatório, né? 99% das pessoas têm que ter água, então vai ter que entrar onde nunca entrou. Então, é legal agora eu estou muito feliz de ter a Carla aqui, porque eu já fiz nem sei quantos eventos de saneamento, é muito difícil a gente encontrar alguém da área da diplomacia, ou ligado ao Itamaraty, ou ligado ao Ministério, mas com uma cadeira no Itamaraty. Então, estou muito feliz aqui de ter você, viu, Carla? E queria te perguntar, você que tem essa grande experiência nacional e internacional, que já conviveu com políticas de vários lugares, como é que você vê isso hoje, o contexto do Brasil, comparativamente a esses outros países? Você consegue notar diferenças? Quer dizer, esse governo, não cabe dúvida, ele está muito empenhado na solução do saneamento básico, mas como é que você enxerga esse momento do Brasil no saneamento, comparativamente a essa grande experiência que você tem de fora também? Muito obrigado.
Sou eu que agradeço, Carlos, agradeço aos meus coparticipantes aqui nesse painel, com os quais eu tenho certeza que vou aprender muito. Agradeço aos organizadores pela oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante para a população inteira do Brasil. E eu queria começar dizendo aqui para o Gilson que, mesmo que a gente olhe do ponto de vista internacional e que a gente esteja construindo uma política pública com o viés de trazer um investimento direto estrangeiro, a gente nunca deixa de olhar para essa menina da carta da Rua Samotia. Ela é objeto que nós todos temos quando nós estamos aqui com essa missão de construir uma política pública para melhorar a vida das pessoas. Bom, eu queria então contar para vocês, a primeira coisa que é importante levar em consideração quando a gente faz uma comparação internacional sobre saneamento, é um tema, Carlos, que eu acho que as pessoas não falam muito. Saneamento não é uma coisa só no mundo. Quando a gente fala em saneamento no Brasil, a gente está falando de 4 grandes atividades, né? Que é o fornecimento de água, de esgoto, de tratamento de resíduos sólidos, recoleta de resíduos sólidos e drenagem urbana. Esse é um conceito, com essa abrangência, ele só existe nesse formato no Brasil. Então, é bom levar em consideração, quando a gente está fazendo uma comparação internacional, que a gente pode estar comparando peras e maçãs, e é sempre bom tomar um certo cuidado. Dito isso, você está certíssimo ao dizer que a situação internacional, no que diz respeito ao saneamento, ela é muito díspara, ela é tão díspara ou mais díspara quanto aquela que existe no Brasil, onde a gente também tem situações muito diferentes. Infelizmente, a gente ainda tem muito a andar no Brasil, e esse é justamente aquilo em que o governo está empenhado em fazer, em universalizar, então, acesso até 2033. Mas eu queria contar também que, independente dessa diferença, você tem um desafio básico que é comum. As infraestruturas sociais, gente, elas são dinâmicas. Por quê? Porque elas visam atender a população, certo? E a população, ela muda no espaço, ela muda do tempo, uma mesma família muda no ciclo biológico de vida, e os bens públicos que ela demanda do Estado, eles mudam ao longo desse processo. Então, mesmo aqueles países que já têm uma infraestrutura de acesso ao saneamento mais avançada, eles ainda enfrentam muitos desafios. Então, por exemplo, conto para vocês que a Holanda, ela tem um programa experimental muito interessante de tentar gerar energia ou recuperar a celulose dos esgotos, que é um projeto bem interessante, mas que mostra como todo mundo está o tempo todo procurando melhorar o acesso da população àquelas infraestruturas sociais. Ela é um desafio permanente. Dito isso, outro elemento que é importante levar em consideração é a estrutura do Estado, né? Nós, no Brasil, temos uma estrutura bastante complexa, com a titularidade local e obrigações em todos os níveis, né? Isso é um desafio, né? Mas nós temos também alguns modelos no mundo que são parecidos, que foram, inclusive, os que foram usados para quando nós incorporamos as melhores práticas internacionais, que deram no novo Marco Legal de Saneamento, que ele, então, é uma legislação bastante moderna e bastante em sincronia com o que existe no mundo nessa área, né? Então, você tem, por exemplo, a França, que ela descentraliza os serviços nessa área, bastante, ela é bastante descentralizada, né? É uma economia desenvolvida, mas que tem um modelo que é completamente diferente, por exemplo, do de Portugal, e completamente diferente do da Espanha. Então, eu diria, para repetir um chavão, mas que vale aqui, que não tem uma equação só, não tem uma solução só. A gente tem que olhar para as nossas meninas da Rua Samotia e ver como é que a gente pode ajudá-los. E eu estou confiante de que o governo ele está empenhado e conseguirá avançar em direção à universalização aí até 2033. Obrigado, Carla. Muito bom. Muito bom ter essa visão de quem conhece o sistema, porque é muito comum nos debates de saneamento, quem é contrário ao movimento que o Brasil adotou a partir do novo Marco Legal, sempre chama a atenção de, em outros países, o que está sendo proposto não deu certo. Aí
fala de vários países, mas, como você disse, é muito mais profundo, a análise tem que ser muito mais profunda, porque são países, primeiro, que fazem essa infraestrutura há muito mais tempo que o Brasil, né? Quer dizer, eles começaram esse movimento pró-saneamento há décadas atrás. Então, é importante que a gente compare laranja com laranja, né? E não banana com maçã, como a gente costuma fazer. Mas eu queria aproveitar aí o Gilson. Gilson, eu queria fundir duas perguntas em uma. Nós, do Trata Brasil, a gente executa projeto em áreas muito vulneráveis também, a gente vai ver o que está acontecendo, fala com os líderes comunitários, procura ajudar para que a empresa de água e esgoto da cidade entre com o serviço, fala com o Ministério Público, que muitas vezes tem impedimentos jurídicos para entrar com os serviços, mesmo que o operador de água e esgoto queira entrar, existe alguma barreira judicial para se chegar. Mas também a gente encontra muitos lugares onde as pessoas nem sabem que têm direito a essa infraestrutura. O nível de carência é tão grande que, quando a gente fala para a pessoa que ela tem direito a ter um serviço de água, um serviço de esgotamento sanitário, elas nem sabem. Isso é assim também? Você concorda com isso, que as pessoas também estão aprendendo a reivindicar os serviços de infraestrutura, que era um serviço que ficava, como você disse, obra enterrada, ficava escondida até para aquele cidadão que mais precisa? Isso você acha que está mudando também? A gente teve alguns exemplos clássicos na Rocinha, por exemplo, o Fábio conhece bem essa questão. Havia um movimento político anos atrás de instalar um teleférico lá, e houve um movimento da própria comunidade da Rocinha pedindo saneamento, quer dizer, eles foram contrários aquela obra faraônica de botar mais um teleférico, sendo que a pessoa não tinha água para beber. Ou seja, na nossa visão Trata Brasil, isso está avançando, mas eu queria saber de você. Você sente que isso está mudando também na percepção das pessoas que moram nessas áreas, de que isso é um direito e que tem que ser cobrado? Eu tenho a impressão de que nós temos percepção do direito com relação à água, com relação a tudo que nós precisamos para crescer e para se desenvolver. Afinal, eu não sou lá na favela. 85% da população que vive aqui são nordestinos ou filhos de nordestinos que vieram, a maioria das capitais e das favelas, elas vieram com o sonho de transformar a sua vida, de dar educação para os filhos e ficar rico. Ninguém foi morar em cima do córrego, ninguém foi morar em cima da ribanceira, em espaços que falta água ou dificuldades. As pessoas sonharam em buscar alternativas e por isso que muitas delas vieram para as capitais e para as grandes favelas do Brasil. Quando a gente fala do orgulho de ser favela, nós estamos falando das pessoas e não da dificuldade e da necessidade. Mas nesse momento, o que a gente percebe é que nós estamos vivendo dois Brasis. Um Brasil do fica em casa, o Brasil do home office, para aqueles que conseguem ter acesso a tudo, e um outro Brasil que por anos vive em cima de um córrego, falta água e passa fome. Esse é o retrato desse Brasil hoje, e que a gente considera isso como um novo normal. Eu tenho a impressão de que falta tanta coisa que, às vezes, esse assunto a pessoa se acostumou. É como o cheiro do córrego, que você mora em cima do córrego, quando você chega uma pessoa diferente, você sente aquele cheiro muito forte. Mas aquelas famílias que vivem ali, já não estão mais sentindo aquele cheiro, se acostumou com aquele cheiro. Esta é a realidade de muitas pessoas, favelas adentro do Brasil inteiro. Então, quando está faltando comida, quando falta espaço de moradia adequada, quando falta, às vezes, saneamento, água, algumas coisas assim, parece luxo, né? Então, isso está virando luxo. Apesar de ter a percepção da necessidade. A gente, a partir do G10 das favelas, nós temos procurado encontrar soluções. E temos sido otimistas, inclusive. A gente não tem buscado, não tem achado que é ruim. Tanto é que, na ausência de política pública com relação às favelas durante o processo de pandemia, nós fomos criando a nossa própria política e um modelo de organização que tem ganhado o Brasil inteiro, que é um movimento chamado Presidente de Rua, onde a cada 50 casas temos um morador voluntário cuidando de 50 famílias. Esse movimento hoje está em mais de 300 favelas do Brasil, em 14 estados. Então, é um modelo que está se organizando cada vez mais. Nós temos uma meta de ter 8 mil presidentes de rua ainda esse ano, então vai ser um processo de mobilização gigantesco. E nós acreditamos que este grupo, onde existe 50 famílias, um presidente, uma liderança, um presidente, um vice-presidente, ele se torna, a partir de agora, uma cadeia de mobilização que se volta para melhorar a sua rua, para a canalização do córrego, para ter obrigado a água, pela educação. Então, eu tenho a impressão que o nosso maior legado hoje é a organização da comunidade, é ajudar esses líderes locais, que por vezes nem sabia que são líderes, a cuidar dessas famílias e se mobilizar para o bem comum, para pensar iniciativas
que possam ajudar a favela a prosperar. Nós, por exemplo, agora, durante o processo de pandemia, nós criamos 12 iniciativas de mitigação do Covid-19, que tem sido um sucesso. Nós criamos casas de acolhimento, contratamos ambulância, fabricamos máscaras, distribuímos mais de 1,5 milhão de marmitas, fizemos nossas ações. E agora nós percebemos que, somado à crise sanitária, veio uma crise econômica. Então nós criamos 10 iniciativas de apoio à economia da favela, porque a gente não quer depender da cesta básica e da marmita. A melhor forma de combater a desigualdade nesse momento é colocando dinheiro no bolso. Então nós criamos o G10 Bank Participações, que pretende ser a maior rede de apoio a pequenos e micronegócios de favela. Nós criamos uma empresa de logística, que é a Brasil Favela Express, que está ajudando, inclusive, dentro dos programas de distribuição de cestas básicas, tem uma parceria com a ZIT e com a B2W. Então, estamos criando um conjunto de programas e sendo otimista e dando, mais do que isso, o exemplo para que a sociedade possa olhar para onde um lugar onde as pessoas antes só olhavam carência, marginalidade, possa ver potência, possa ver organização, gestão. Nós fomos atestados pelo Instituto Polis de que nossa gestão aqui era melhor, inclusive que a cidade de São Paulo, né, nossa taxa de contaminação é menor, mas a gente percebe que está faltando governo, está faltando política pública. Paraisópolis, por exemplo, vai fazer 100 anos esse ano. Em 100 anos, nenhum governo conseguiu efetivamente transformar Paraisópolis num bairro. Houve avanço nesse processo, em algumas gestões, né? Nós temos na época da gestão, por exemplo, que a Elizabeth França, Maria Tereza Diniz estava liderando a prefeitura, houve avanços. Paraisópolis virou o maior programa de urbanização do mundo e várias favelas do Brasil puderam se espelhar nisso, mas são programas que, por vezes, acontecem pontuais ou de um governo específico e, quando muda, perde-se a prioridade. Vamos ter política pública efetiva para que, independente do governo que entrar, essas ações acontecer e ter recurso para isso. O que a gente percebe é que, passado um ano da pandemia, tudo foi evidenciado. Os córregos estão aí, está faltando água, está faltando um conjunto de coisas, mas o que foi feito até agora? Muito pouco. Então, nós precisamos criar e dar pressão. A gente fica aqui numa situação muito complicada, porque quando a gente reivindica alguma coisa, nos dá uma cor, nos dá uma bandeira. E a gente só está reivindicando isso. Nós tivemos que entrar aqui em Paraisópolis com uma ação na justiça para garantir água. Estamos com um processo na justiça para garantir água aqui. Então, olha que situação nós tivemos que fazer. E até agora não foi resolvido. Então, são situações como essa que nós estamos expostos a isso e que, na prática, a gente percebe que tem movimentos ou coisas acontecendo, mas que não chega. É como essas campanhas todas de comida, de alimentação que a gente vê, e não está chegando. Eu vou criar até uma campanha, não está chegando, porque a situação realmente está muito grave. Você tem razão. A gente, por muito tempo, a gente criou políticas de governo. Nós não temos políticas de Estado, né? Ou seja, a gente fica sempre, cada 4 anos, a gente tem que tomar um susto, né, para saber se aquilo continua valendo, se não continua valendo. Mas ainda nesse espírito aí que você comentou, eu queria perguntar para o Fábio. Fábio, existe um grande receio dessas pessoas, principalmente quem mora nas áreas mais vulneráveis, de que esse novo movimento do saneamento significará aumento de tarifa, aumento de preço. E a gente aí, o Gilson é testemunha aí, mais do que ninguém, da dificuldade que as pessoas têm hoje de pagar qualquer coisa, quanto mais de tarifa, seria algo. Então, há um grande receio, durante toda a tramitação do marco legal, sempre houve esse receio de que, com essa mudança do cenário do saneamento, novas empresas vindo, que essas pessoas sofressem aumento de inteira e quem mora nessas áreas também. Mas a gente está vendo, eu sou testemunha, que o BNDES está tendo uma grande preocupação em não atrelar essas novas modelagens a aumentos de tarifa. Claro, toda a tarifa aumenta por conta da inflação e tal, mas aqueles aumentos abusivos. É isso mesmo, quer dizer, o banco está sensível a esse momento que o Brasil está vivendo, né, nas modelagens do futuro do saneamento que vocês estão vendo? Sem dúvida, Edson. Até que eu comentei, né, um dos exemplos que eu comentei anteriormente, né, no caso da cidade, a gente subindo aí quase que 10 vezes o acesso à tarifa social. Então, isso é uma preocupação central nossa, porque o saneamento, para ele ser democratizado, tem que acontecer 2 coisas. Uma, eu achei muito importante isso que o Gilson falou. O cidadão que mora na favela, ele é um cidadão. Ou seja, ele não é um incapaz, pelo contrário, ele entende que tem que ter responsabilidades e entende que tem que ter oportunidades. Toda oportunidade exige uma responsabilidade. Então, o cálculo que a gente faz
é sempre considerando, tem áreas ricas da cidade que podem fazer, viabilizar a expansão para as mais pobres. E aí a gente considera isso. Tem regiões ou cidades, né, capitais, que têm uma capacidade de pagamento maior. Isso viabiliza a expansão para o interior. Então, todos esses cálculos a gente faz. A gente entende que todos são consumidores, têm a legitimidade de exigir o serviço. Né? Aquilo que é simplesmente dado, primeiro que não existe nada dado, né? Sempre existe um custo. Né? Então, a gente tem a preocupação de alocar aquilo ali dentro de um sistema que funcione. Uma vez que esse sistema funcione e ele é estável ao longo do tempo, ou seja, ele não vai ser interrompido, também a gente fazer uma obra maravilhosa, daqui a pouco a água falha, né? Não vem. Né? Então, a gente pensa sempre na sustentabilidade. Então, de uma forma geral, a gente com esse pagamento, a relação de consumidor, né? Ou seja, às vezes vai pagar pouquinho, vai pagar uma tarifa social. Paga a tarifa social um consumidor, ele tem direitos, ele pode chegar na companhia e exigir, porque ele é um consumidor. Né? Ele não recebe de favor. E eu diria mais, Edson, o saneamento hoje, quando a gente olha a infraestrutura, muito provavelmente é o setor que tem a maior capacidade de geração de empregos líquidos do Brasil. Por quê? É uma quantidade enorme de obras, é um déficit gigantesco acumulado aí em séculos, na verdade. Né? Nossa cidade, quando a gente olha para o problema de favela, você falou, tem 100 anos, né? A Paraisópolis. Né? Você vai pegar as favelas aqui do Rio de Janeiro, são antiguíssimas também. Nunca foi solucionado. Na verdade, aqui no Rio é pior, né? Porque hoje em dia todos aqui bebem água com gosto ruim, com cheiro ruim. Tem que comprar água mineral quem pode. E quem não pode? Então, esse processo a gente vê ele como um todo. A gente vê como uma oportunidade de geração de emprego e rápido e duradouro, no emprego de 6 meses, de 1 ano. A gente vê como uma oportunidade de trazer, né, para o lado de cidadania as pessoas que estão excluídas, porque passam a ser consumidoras e paga pouquinho, paga dentro da capacidade, mas é consumidor. Tem capacidade de exigir. Né? Então, é um processo muito maior, né, de geração, e, obviamente, né, dos impactos positivos de você passar a ter um saneamento em determinada região, né, do ponto de vista de doenças, né, enfim, de impacto ambiental, né, impacto nos rios, impacto nas praias, e assim por diante. Então, nesse tripé de a gente ter uma recuperação ambiental de um lado, cidadania e geração de emprego e renda, é o que a gente vê como um resultado direto de tudo isso que a gente está fazendo. A gente é muito otimista, não é algo que, vamos dizer assim, essas obras, essas intervenções são longas. Né? Não vou dizer para você que vai resolver um problema que está aí há 500 anos no país em 2 dias, isso não existe. São projetos longos, eles têm maturação longa, mas eles geram impacto desde o primeiro momento. Geram impactos duradouros e estáveis. Então, é isso que a gente tem que focar. O banco é bastante otimista, está tendo já resultados muito bons e a gente está aqui para ajudar a transformar o país. Legal. Não, eu falo isso porque fiz essa pergunta porque eu participei todos esses anos de tramitação do processo em Brasília, desde a geração das medidas provisórias, que culminou depois com a lei, e havia essa dúvida e essa preocupação de que esse movimento fosse feito a partir de tarifas maiores, que poderia comprometer. E aí a gente testemunhou essa dificuldade que o BNDES fez para encaixar esse aumento da população que possa ser atendida com tarifa social e, ao mesmo tempo, colocando no próprio edital quase que proibição de aumento de tarifa. Quer dizer, passou a ser algo concreto, né? Não era mais discurso de parlamento. Então, foi bem legal. Agora, Carla, a gente, no Trata Brasil, a gente fala muito que a infraestrutura mais transversal que tem no Brasil, que pode melhorar o país de uma forma mais completa, é o saneamento, porque ele reduz custo de saúde, a criança que tem melhor saúde vai melhor na escola, então há uma melhoria de educação. A gente tem estudos que provam que as pessoas que moram em locais cuja situação sanitária é muito difícil, muito ruim, tira nota pior no Enem, que é hoje em dia a porta de chegada da universidade. Então, existem várias consequências, né? O saneamento melhora o turismo, porque ele melhora as condições ambientais. Você acha que, quando o Brasil se compara com o mundo, a evolução do saneamento também não pode ser uma vitrine desse novo país que a gente quer construir,
em termos de índice de desenvolvimento humano, atendimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ou seja, existem índices hoje internacionais que meio que ranqueiam os países, né? E o saneamento básico, por estar na raiz de várias das carências nacionais, ao ser resolvido, ele pode levar o Brasil a um outro patamar no mundo. Você acha isso também? Ou eu estou viajando aqui como apaixonado pelo saneamento? Não, eu não acho que você está viajando, não. Muito pelo contrário. Eu acho que essas metas de universalização do saneamento, elas são absolutamente estratégicas no caminho do crescimento do Brasil. Então, só para dar alguns números, né, um real investido em saneamento são números da OMS que são conhecidos, não estou falando nenhuma novidade, eu estou só trazendo novamente aqui essas evidências internacionais que já existem, né? R$1 investido em saneamento significa R$4 a menos gastos em saúde. R$1 bilhão gastos em obras, como o Fábio falou, geram 60 mil empregos. Empregos esses, que também, como o Fábio muito bem disse, tendem a se manter ao longo de bastante tempo, porque não é uma obra que tem um ciclo curto, muito pelo contrário, é uma obra que tem um ciclo longo. E tem vários outros números que a gente poderia trazer para mostrar que investimento em saneamento, ele tem um efeito transversal em toda a economia, e o IDH, né, ele tem como os principais elementos da sua composição saúde, educação e renda, né? E são justamente esses elementos que você mencionou, Carlos. Então, se você tem melhor saneamento, você tem melhores índices na área de saúde, você tem mais acesso à escola, porque você tem menos ausências, né? As pessoas deixam de faltar tanto à escola. Você gera renda, porque você gera emprego num volume muito alto. Eu não estabeleceria uma relação causal entre saneamento e melhora imediata do IDH. Mas, sem dúvida, uma correlação existe, e esse é justamente um dos principais motivos para tentar trazer o capital estrangeiro para atuar nessa área. Mas acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente, né? Legal. Bom, Gilson, a gente do Trata Brasil, quando comecei no Trata Brasil, uma preocupação que eu tinha era de verificar quais eram os impedimentos que faziam com que o saneamento não chegasse nessas áreas. Porque a gente tinha aquela percepção de que é má vontade de alguém que exclui essas áreas, né? Ao mesmo tempo, são áreas que têm muita gente, até no ponto de vista eleitoral, faz todo sentido fazer alguma coisa nessas áreas, porque são muitas pessoas. Então, até olhando do ponto de vista político, faria sentido levar os serviços para essas áreas. Então, a gente foi conversar com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com os tribunais, e a gente viu que, em alguns lugares, realmente existem impedimentos ou até falta de diálogo, não com vocês, com as organizações das comunidades, mas até entre os entes do próprio governo. Então, a área habitacional não fala com a área de saneamento, aí a Secretaria X não fala com a Secretaria Y, enfim, sempre se criam barreiras que acabam impedindo que os serviços cheguem mais rápido, aí sejam barreiras econômicas ou judiciais. Isso tem mudado? Vocês são muito articulados, cada vez mais bem articulados. Nessas conversas que vocês têm com os governos, vocês sentem que isso está mudando? Ou essas barreiras ainda são desculpas, muitas vezes, para não se enfrentar o real problema de urbanizar melhor essas áreas, conseguir levar os serviços para essas áreas? Qual o sentimento, você que é um líder aí nato do problema no Brasil? O nosso sentimento é de que não é só uma percepção, é uma política de exclusão, onde as favelas têm crescido de maneira desordenada, em cima de áreas de mananciais, de córregos, sem acesso à água, sem infraestrutura, com pouco olhar do governo e com pouco processo de integração. É difícil você conseguir fazer programas
de transformação social, integrando todas as secretarias ou governos e tal, fica uma disputa, de alguma forma, por essas disputas políticas de quem é o dono, e os egos, nesse momento, eles inflam bastante, penitenciando a população. A população tem cobrado isso. Então, a gente percebia anteriormente de que a população falava pouco sobre saneamento básico, sobre essas necessidades, mas nós estamos agora buscando cada vez mais integrar, porque nós percebemos isso que a Carla acabou falando, do quanto representa de investimentos em saúde ou doenças que quem acaba tendo que viver aqui, situação de dengue ou de outras doenças que têm acontecido, se tivesse sido investido no CORRE, teria se poupado dinheiro com relação à questão da saúde, e é uma situação grave, porque nós estamos vendo uma situação de saúde neste momento, em que muitas pessoas estão passando dificuldade por estarem tendo pouco acesso à água, a saneamento, entre outras coisas. A gente não consegue seguir aqui as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente percebe que existe um descaso, uma falta de integração, e que os poderes acabam se brigando entre si para não fazer. Essa é a realidade. Assim, a gente briga para não acontecer. Então, nós temos brigado para que essas ações e que esse processo de integração aconteça. Ao mesmo tempo que, geralmente, as obras de saneamento, ou obras de canalizações, ou de asfalto, né, elas são muito ligadas à remoção, né? E, por vezes, as pessoas associam essas obras de urbanização, por exemplo, à remoção das pessoas. Aquela política do Maluf de arranca tudo, né, ela está muito presente na cabeça das lideranças e da população. Então, à medida em que a gente conseguir aproximar de fato da comunidade e abrir um diálogo, isso é muito difícil, porque muitos técnicos eles não estão preparados para ouvir a comunidade, porque a comunidade está cheia de opinião, quer participar, a gente quer fazer parte da solução, não queremos fazer parte do problema. E, por vezes, chega um projeto pegado na gaveta, padrãozinho, sem diálogo, em que a comunidade quer enfiar goela abaixo da comunidade. E a gente está num processo de participação, de envolvimento, de querer o melhor, né? Nós queremos o melhor para a gente. Né? Como alguém falou aqui já, assim, o nosso R$50 vale tanto por R$50 do cara que mora no Morumbi. Nós não queremos viver dois Brasis, um Brasil do Alphaville e do Alfavela. Somos um Brasil só, somos todos brasileiros. E queremos ter acesso a todos os direitos e deveres para que a gente possa prosperar, para que a gente possa desenvolver. É assim que o G10 Favelas tem buscado, criar um novo olhar para a favela, mostrando a favela como potente, como agente de sua própria transformação, participando de todos os espaços. Então, nós temos articulado, e por isso foi criado o bloco, inclusive. Quando cria o bloco nas 10 maiores favelas do Brasil, é para que, ao invés de Paraisópolis, Heliópolis, Rocinha, trabalhar de maneira separada, a gente junta as maiores favelas e vamos juntos falar com o governo. Nós temos feito, inclusive, uma rodada de visitas aos prefeitos de capitais. Eu tive recentemente com o prefeito João Campos, de Recife, para falar sobre Casa Amarela. Tive recentemente, alguns dias, com o vice-prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, para falar das iniciativas. Vamos visitar o prefeito em São Luís, para falar de Coradinho. Estamos visitando uma série de prefeitos de capitais para pensar alternativas de desenvolvimento da favela e mostrar essa favela potente, fazendo parte da solução e não do problema. Não estamos preocupados neste momento em achar culpados. É importante apontar que existem problemas, mas nós estamos preocupados em como é que a gente cria soluções para resolver o conjunto dos problemas que estão evidenciados nessa pandemia para que a gente possa prosperar, mas a gente sente que falta integração entre os governos, que falta uma lei específica que pudesse juntar tudo. É difícil até criar lei, né? Se aprovar essa lei, se pudesse juntar, está mais integrado. Mas existem boas soluções aqui, que já existem hoje, mas que falta vontade política ainda de fazer. A comunidade quer, está falando mais sobre esse assunto, mas precisa estar integrado dentro de um programa de infraestrutura que garanta a moradia para quem vai remover, que garanta a água para quem vai estar ali, que não seja uma cicatriz dentro das comunidades das favelas que separa ricos e pobres de um lado, ou mesmo na favela separa lados, né, onde parece que, né, existem essas classes quando todo mundo é igual. Então, a gente está nesse momento buscando essa integração e dialogando mais. Muito legal. Essa estratégia de você não buscar culpado é uma estratégia que o Trata Brasil usa desde o começo. Se a gente chega num determinada autoridade, a gente fala, a gente não veio aqui culpar quem não fez, a gente veio aqui ver como é que a gente faz. Mas uma coisa importante, Edson, que a gente tem feito precisamos apontar quem são os responsáveis. Isso. Porque senão fica fácil. Então, assim, tem responsável com relação a isso. Então, é importante que a gente aponte de quem é a responsabilidade
necessidade de fazer aquilo e a gente se integra nesse período. Eu vou postar daqui a pouco no meu Instagram, @GilsonRodriguesBR, a situação de córregos e de água de algumas favelas, para vocês olharem como está. E como estão os pedidos de articulação para poder avançar. Mas tem coisa que não avança, falta vontade política. Obrigado, muito bom. Ô, Fábio, nós estamos já caminhando para o final, depois eu vou devolver a palavra para o Gilson dar o tchau dele, mas eu vou aproveitar o seu final da sua fala, você já pode se despedir, e já te agradeço a todos. Fábio, a gente também, um grande ganho do Marco Legal foi a inclusão dos pequenos municípios, que, assim como nós estamos falando aqui de comunidades mais vulneráveis, nós temos municípios muito vulneráveis, que são os municípios pequenininhos, que ficaram a vida toda à margem das políticas de saneamento. Estavam ligados a alguma companhia pública ou privada, mas a gente sabe que, na prática, eles estavam ali meio que abandonados. E isso passa a ser resgatado pela política de regionalização. Você também vê nisso uma grande oportunidade para esses municípios pequenos, vulneráveis, que muitas vezes o prefeito luta lá para conseguir pagar folha de funcionário e agora serão obrigatoriamente incluídos na política federal? Sim, há oportunidade, até porque vários deles não teriam capacidade ou escala para atrair investimento para suas populações. Então, a lógica de regionalização é fundamental para o país. Agora, o Marco ele criou uma inovação importante, né, que foi justamente viabilizar a competição, né, por quem vai prestar o serviço e, portanto, né, o melhor ali para expandir e atender as populações daquele lugar. Mas continua, evidentemente, na mão dos municípios, uma questão, inclusive, da nossa Constituição, a decisão. Ele é o poder concedente, né? Então, o que o Marco, ele inclusive, auxilia, isso que o Gilson comentou, né, dos municípios se organizarem junto com o Estado, né, e, a partir daí, formar um bloco e poder evoluir no processo competitivo, seja para uma estatal, seja para uma companhia privada, para ampliar o serviço. Por outro lado, realmente, eu concordo 100% com o que vocês comentaram. É importante, a exposição e o debate é fundamental. Vamos pegar dois casos aqui. O estado do Amapá, por exemplo. Tanto o governo do estado quanto a nova prefeitura de Macapá estão no exercício muito frutífero para justamente poder ter o leilão do estado inteiro, todos os municípios, então capital e interior, né, já esse ano. Né? A nossa ideia é até no início do segundo semestre. Então, um exemplo muito positivo, né? Por outro lado, a gente pega o estado do Acre. O estado do Acre ele é um estado que tinha um projeto pronto, com 2 anos de trabalho, e o que a gente viu foi uma dissonância. A prefeitura de Rio Branco decidiu tocar ali o saneamento com uma estatal municipal, né? E aí 2 anos de trabalho foi inviabilizado, né? E vamos lembrar que estados como o Acre, ele depende da capital estar dentro do projeto, porque a população é concentrada na capital, e ela que viabiliza justamente o atendimento do interior, da população mais afastada, né, com maiores carências. Então, aí no caso do Acre é o oposto, né, é justamente essa dissonância, né, essa desconexão que fez aí com que, no caso da prefeitura, tomasse a decisão de enterrar o projeto. Então, ainda assim, por mais que o marco regulatório tenha dado o caminho, ele tenha pavimentado a solução, por outro, ainda assim, existe um esforço, né, de tentar unificar políticas públicas, visões comuns para a população ser atendida. Portanto, esse exercício, né, isso comentou, de debate, exposição, mostrar quais são os caminhos, ele é fundamental para que a população, enfim, faça parte aí desse debate, né, e que torne aí uma realidade. Eu vou me despedir, Edson, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade. Esse aqui é o debate, como eu comentei, né? Quando a gente olha para a infraestrutura do Brasil, ele é o mais importante por todos os benefícios que pode gerar, por toda a ativação da economia rápida, geração rápida de emprego, que é capaz de trazer, né? E pelo déficit que a gente tem. Então, ele ataca o meio ambiente, né? No sentido, ele resolve um problema, né, histórico no nosso meio ambiente, ele ataca esse problema, ele ajuda a resolver a questão do emprego, e, do outro lado, toda a questão de saúde, né? Ele é inclusivo, ele é o processo de infraestrutura mais inclusivo que a gente visualiza. Então, eu estou bastante otimista, o banco está aqui, como eu disse, à disposição, os nossos projetos aí atuam em algo em torno de 55, 60 milhões de pessoas, né? E tem muita disposição aí para fazer a nossa parte nessa mudança.
Eu que agradeço, Fábio, muito obrigado aí pela presença, obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito no BNDES. Bom, queria passar também para a Carla as considerações finais. Carla, como é que esse esforço que o governo tem feito para trazer novos recursos para o Brasil, para essa infraestrutura e para outras? Eu sei que vocês têm feito um trabalho muito grande para trazer novas fontes de financiamento, novos recursos. Conta um pouco desse seu trabalho e depois pode se despedir. Muito obrigado, viu, Carla? Fiquei muito feliz de tê-la aqui no nosso painel. Bom, então eu queria contar que, como a gente tem conversado, o saneamento ele está chegando agora ao mercado 20 anos depois do que chegou a infraestrutura de logística, né? Onde já tem toda uma estrutura regulatória já testada de concessões e PPPs, aeroportos e energia, né? Então, o saneamento ele está chegando agora. Né? Ele está chegando agora, ele tem um desafio muito grande que monta a centenas de bilhões para que a gente consiga suprir essa lacuna que existe e que o governo sabe que existe e está empenhado em, de alguma forma, resolver. Para fazer isso, nós, dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, que lá é onde está a Secretaria Nacional do Saneamento e a Agência Nacional de Águas, como todos sabem, nós fizemos uma ampla pesquisa para entender como nós poderíamos criar um ambiente que fosse atraente para os investimentos diretos estrangeiros. E nós chegamos à conclusão de que o governo deve atuar aqui como uma espécie de organizador de todo esse movimento internacional em torno do ASG, né, ambiental, social e governança, mas todos os outros conceitos e requisitos que existem em torno ao investimento, que estão cada vez mais migrando do que é um aspecto reputacional e de imagem das empresas para uma questão estatutária. Então, hoje, a maior parte dos grandes investidores institucionais do mundo, os fundos de pensão, os fundos soberanos, as grandes seguradoras, elas têm obrigação estatutária de ter um volume dos ativos dela em projetos ASG, e isso, então, migrou do que era reputacional e imagem para uma obrigação estatutária, e depois, agora, a gente está chegando no momento em que está ficando claro que aqueles projetos que já estão alinhados com os critérios internacionais, ASG, PRI, de Blended Finance, esses projetos, eles têm menor risco e, portanto, eles são mais atraentes. Então, esse é o momento e, a princípio, nós vamos estar lançando em maio, junto com o BNDES e com vários outros atores, inclusive do setor financeiro, porque acho que um outro elemento que a gente não falou aqui, que eu acho que vale a pena aproveitar o meu minutinho aqui final para falar, é o seguinte: é muito comum você ter um concessionário que assina o contrato e ele volta para buscar financiamento dos bancos nossos, do BNDES, do Banco Público, do BDMG, do BRDE. A princípio, obviamente, não há nada de errado com isso, mas por que não trabalhar com o que existe melhor prática internacional hoje, que é a questão de blended finance? Então, se nós tivermos um concessionário que ele assinou um contrato que já tinha um projeto que estava alinhado com as ASG, o custo de transação para que esse concessionário emita título verde é muito menor. E nós já vimos duas grandes emissões no ano passado de empresas na área de saneamento que conseguiram captar com um custo baixo. Então, é um ciclo virtuoso que nós criaremos quando nós conseguimos incorporar em todos os novos projetos o alinhamento aos ESG e aos PRI. Então, nós temos aqui como parceiros o BNDES, mas também o CBI, que é o Climate Bond Initiative, o PNUD, que é o executor entre as agências da ONU dos ODS, vocês sabem que o ODS 6 é a água, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, enfim, nós temos todo um ecossistema de parceiros, bancos como o BRDE, o Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que vão ajudar justamente nessa parte de capacitação, porque hoje
já saiu uma pesquisa da XP, que eu acho bem interessante, de que todo mundo fala de ESG, mas muito pouca gente sabe exatamente como fazer para investir, emitir, alinhar um projeto ao ESG. Então, a ideia é que nós possamos capacitar os agentes do setor privado para que eles possam atuar alinhando esses projetos ao ESG. Então, eu queria também me despedir, agradecer a todos, desejar uma boa continuidade de discussões para todos. Obrigada. Não, Carla, muito legal, porque realmente não há nenhum ganho ambiental melhor para um país do que saneamento, porque ele corrige muita coisa ao mesmo tempo. Então, quando chegou esse conceito do ESG no Brasil, as empresas de saneamento demoraram um pouco para vislumbrar, mas hoje não há roda de conversa que não se fale desses mecanismos, justamente porque é um ganho ambiental impressionante, além de social, além de econômico, né? E isso acho que vai ter uma grande aderência aí, parabéns pelo trabalho do governo brasileiro em trazer essas fontes aí, como nós estamos falando, e aí 500 a 700 bilhões de reais, tudo isso vai ter que aparecer para que a gente cumpra. Bom, eu queria passar a palavra então final para o Gilson. Gilson, eu deixei você de propósito, que na verdade é uma honra tê-lo aqui, e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo no G10, na CUFA, no Mães de Favela, todos esses movimentos, Amigos do Bem. Eu acho que a situação só não é mais caótica graças a movimentos como o de vocês, e você é um símbolo desses movimentos. Então, eu queria aqui te dar os parabéns aqui, nossa alegria como Trata Brasil de ter gente como você. Suas palavras finais, nosso agradecimento aí, Gilson. Muito obrigado, viu? O agradecimento é meu, muito obrigado, Edson, Fábio, Carla. Eu acho que a mensagem final é que todos que estão aqui, que estamos num evento internacional, que ama o Brasil, que é um evento que está discutindo o Brasil, que a gente não permita viver dois Brasis. Um Brasil que divide, um Brasil que acredita em um novo normal que está agravado com a fome, com o desemprego, com a falta d'água. Nós precisamos nos unir cada vez mais, porque só assim vamos conseguir superar essas crises. Então, que a gente possa estar unido, e aqui no G10 nós temos buscado dar o exemplo, mostrar que é possível. Onde antes as pessoas esperavam apenas que a gente fosse para a avenida queimar pneu, nós temos criado programas de apoio, de capacitação, de realização para que a gente não viva o caos, que a gente não espere o caos acontecer. Ainda dá tempo se organizar, ainda dá tempo ajudar quem mais precisa. Então, que a gente possa fazer isso e discutir ações efetivas. Com relação a saneamento, eu queria evocar a Carla e o Ministério para que a gente pudesse criar algum tipo de incentivo que fosse específico para pensar a favela, para que a gente possa criar soluções e que a gente começasse com algumas, pegasse grandes, pegasse modelos que pudessem ser replicados. Isso para a gente é muito importante, ter exemplos que possam ser aplicados. Então, pensar alguma coisa que possa ser efetiva. Também provocar o Fábio, porque nós estamos aqui pensando, assim, temos dois momentos, duas crises, né? Que a situação econômica deve se agravar. A favela quer fazer parte da solução. São 14 milhões de brasileiros vivendo nas favelas, 168 bilhões circulam lá. Só no G10 são 7 bilhões de reais. Queremos ajuda para que a gente possa fortalecer a economia da favela e prosperar para que as coisas possam acontecer. E a todo mundo que está ouvindo, que é técnico, que quer pensar ações de saneamento, quer pensar urbanização, que nos procure. Nós estamos precisando de gente boa que queira discutir, dialogar e fazer as coisas acontecerem. Quem quiser me acompanhar no Instagram, @GilsonRodriguesBR, e vamos trabalhar, que o Brasil precisa de gente boa trabalhando. Obrigado. Obrigado, Gilson. Obrigado, Fábio. Obrigado, Carla. Obrigado ao Brasil Conference. Obrigado a todos que nos viram. Foi um grande prazer discutir saneamento num evento tão importante. Que todos fiquem seguros, que todos se protejam, que todos se higienizem, que todos façam o possível para se isolar, porque a gente precisa vencer esse momento. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos.